Muito bem. A socióloga fala em risco de intolerância, a questão da violência contra homossexuais está na pauta do movimento gay. O movimento gay quer, inclusive, leis para apertar ainda mais a pena para quem comete crime específico com motivação sexual. Ontem o debate esquentou aqui, né, Jabuque, entre a Ruth e o Paulinho, sobre a questão da violência contra homossexuais. O Paulo disse, olha, esse número é um número falacioso, de que há muito mais, ou que há uma agressão efetiva contra homossexuais. E você prometeu trazer dados, Paulo. E aí? Sim, eu quero que a Ruth apresente primeiro os argumentos dela, que o meu é de contestação, né? Esse é um argumento que domina a pauta. Enfim, a Ruth se manifesta primeiro. Obrigado, Juvenil. Obrigada. Isso. Olha aqui, eu trouxe um livro que eu disse que ia trazer, que chama Dias de Ira. Quem pode dar um... Daqui que eu mostro, Ruth. Esse livro foi escrito por um jornalista, e ele é o maior e o mais profundo levantamento sobre assassinato de homossexuais em São Paulo. Dias de Ira é o nome do livro, do Roldão Arruda. Ele é um jornalista do jornal, tradicional jornal O Estado de São Paulo. Sim. A base do livro é o seguinte, ele mostra nesse livro, ele fez pesquisas nos inquéritos policiais, só com base nos documentos, e conclui o seguinte, no Brasil você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser importante, mas a investigação e a punição de crime homossexual não caminha. Tá? Não tem. Morreu médico, morreu dono de indústria, foi assassinado. Não caminha. Para ali e não acontece nada. O levantamento foi feito em 1986. A situação não mudou, Paulinho. O movimento gay da Bahia, fez um levantamento no Brasil. Grupo Gay da Bahia. Grupo Gay da Bahia. E concluiu o seguinte, nos últimos 20 anos foram mortos no Brasil 3.072 homossexuais. No primeiro semestre do ano passado, 266 pessoas foram mortas no Brasil por causa da sua opção sexual. Então, a sociedade brasileira é cínica nesse aspecto. Ela finge que não tem preconceito, mas tem. Então, os números estão aí. São quantas mortes, Ruth? 3.072 homossexuais foram mortos no Brasil nos últimos 20 anos. 20 anos. E não parou. No primeiro semestre, 266 pessoas. Esse número é fechado do ano. É fechado, não sei se o segundo semestre. Mas isso é por causa da opção sexual. Então, existe uma perseguição e uma intolerância óbvia no Brasil contra o movimento gay e contra o homossexual. Eu vou fazer a contestação tranquilamente, porque é normal isso daí. O normal não a violência, tá? Eu estou dizendo o contexto todo. O argumento do jornalista do Roldão Arruda de que os crimes em que envolvem homossexuais não andam, a investigação não anda. Não anda a investigação de crime algum no Brasil. A média de elucidação de casos de homicídios no Paraná é de apenas 7%. Seja de homossexual, heterossexual, médico, pedreiro, pipoqueiro. É apenas 7% no geral. O Grupo Gay da Bahia, aquele que é presidido pelo Luiz Motti, faz esse levantamento do assassinato de homossexuais desde os anos 70, então ele acaba sendo a referência. Não se preocupa em fazer. Acaba sendo a referência. Enfim, ele faz conforme os critérios dele. Se em 2011, eu peguei os números de 2011, foram mortos, como a Ruth já colocou, 266 homossexuais no Brasil. Né? O próprio grupo gay, os movimentos gays e alguns estudos acadêmicos colocam que a população gay no Brasil chega de 10% do geral. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, aproximadamente, então seriam 19 milhões de homossexuais no Brasil. Dentro desse universo, 266 foram assassinados. No Brasil geral, de 190 milhões, em 2011, aconteceram 43.900 assassinatos. Os assassinatos de gays representam 0,6 desse total. O resto seria heterossexual, seria sei lá o quê, mas é uma imensa maioria, não é? Se a média geral fosse aplicada para os homossexuais, deveriam ter sido assassinados no Brasil 4.390 homossexuais. E não, foram assassinados 266. Não devia ter sido assassinado nenhum, mas é uma média infinitamente menor. Aplicando a técnica estatística da ONU, que faz a média de homicídios, né, a relação homicídios pela população, no Brasil há 22,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.
Dentro do universo gay, esse número cai para apenas 1,4 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que, interpretando as estatísticas do próprio movimento gay, ser gay no Brasil reduz em 16 vezes a possibilidade de você ser assassinado, fazendo essa interpretação do que eles colocam. Agora, o debate me parece bastante interessante. Agora, esse número de 266, que é posto pelo movimento gay como sendo o número de homossexuais assassinados, eles foram assassinados única e exclusivamente pelo fato de serem homossexuais? Claro. É crime de intolerância? Claro, segundo... é crime de intolerância, isso que eu estou dizendo, gente. Tudo agora, bem. Independentemente da estatística que há entre os heterossexuais que são assassinados e os homossexuais que são assassinados, se matou no Brasil quase 300 pessoas pelo fato da orientação sexual delas. Segundo... Eu acho que a discussão é boa. A discussão é boa. Agora, o número daí não justifica, Paulo, dentro do que eu falei no jornal de ontem, não justifica que se crie um tipo penal específico para punir quem comete crime de intolerância, pelo menos na minha opinião. Então, Denian, e mesmo assim, esses 266, essa argumentação, é por motivação sexual, é grave, mas não há o elemento probatório, como ter a certeza de que foi essa, porque simplesmente não há a indicação de autores. Como é que você sabe a motivação de um crime sem saber o autor? Com toda certeza. Você ignora que os travestis, que outras categorias aí de homossexuais estão na rua, estão na Getúlio Vargas fazendo ponto de madrugada. Alguns estão envolvidos com drogas, com uma série de outras coisas que colocam a sua vida em risco. Por exemplo, mataram um travesti aqui no Paraná porque o rapaz admite que achou que era mulher e matou. Claro. Achou que era mulher. Então, essa entraria numa outra estatística idiota, de idiotas que agem assim. Esses imbecis, os delinquentes, as pessoas que têm obsessão por algumas categorias de pessoas, vamos dizer assim, isso vai haver sempre. O que eu estou querendo demonstrar é que não há uma epidemia de perseguição aos homossexuais no Brasil. Nem eu disse isso. Eu digo que há uma intolerância.